E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira o requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de supostas irregularidades no Ministério da Educação. A medida oficializa a criação do colegiado. Pacheco também leu outros 2 requerimentos de CPIs que foram propostos por senadores da base aliada do governo. Além de abrir as comissões, o presidente do Congresso decidiu que vai unificar outros 2 requerimentos que já foram abertos e que pretendem investigar a atuação de ONGs na região da Amazônia e a alta do desmatamento e outros crimes ambientais na região. Durante a leitura dos requerimentos, Pacheco evitou fazer comentários políticos ou dar mais detalhes sobre a eventual instalação das comissões, mas relembrou que sua decisão já havia sido adiantada em reunião com líderes de bancada e que todas as CPIs só deverão ser abertas após as eleições. A oposição promete ir ao Supremo Tribunal Federal para tentar dar início imediatamente aos trabalhos da comissão do MEC. No entanto, interlocutores da corte afirmam que os ministros não pretendem interferir nas decisões do Senado. Você, Cris? Bom, que bom que a gente tem essa sinalização aí de que os ministros do STF não pretendem intervir em outro poder, como fizeram já recentemente, várias vezes, inclusive para a instalação de CPI, né? A CPI da Covid, vamos lembrar, foi instalada por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso e passou na frente de outros pedidos de CPI que já estavam aprovados, um deles, por exemplo, essa CPI das ONGs da Amazônia aí, que está aprovada e com o relatório lido desde março de 2019, então já se arrasta há muito tempo. Eu acho que o senador Rodrigo Pacheco também teve finalmente uma decisão acertada aí ao reconhecer que em período eleitoral porque período eleitoral não é o melhor momento para se abrir CPI, haja vista a possibilidade de usarem a CPI apenas e tão somente como palanque eleitoral. Já foi feito isso um ano atrás, distanciado da eleição, que dirá agora tão próximo da eleição. E não me admira que o senador Randolfo Rodrigues já esteja querendo judicializar a questão. Ana. Olha, Vitor, alguém acredita que não haverá interferência aí do STF? Alguém acredita? Eu não acredito. Faça-me o favor, essa jogada aí está cantadinha, desenhadinha. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele faz aí o teatro todo, não, CPI apenas depois das eleições, e joga para o puxadinho ali do STF, o STF que diz não interferiremos. Balela isso, nós sabemos que o STF interfere quando eles bem entendem. Constituição, que Constituição? Não existe Constituição ali dentro. E eles vão interferir, mais uma vez eles vão interferir, porque é isso que eles fazem. Todo dia, a semana toda, o mês todo, interferência em outros poderes, desrespeito à nossa Constituição. Eu não tenho a menor dúvida, zero, a menor dúvida de que o STF vai interferir nessa. Mota. Eu achei muito boa a decisão de adiar os trabalhos das CPIs para depois das eleições. Acho que esse é o caminho correto. É óbvio que a intenção da criação de uma CPI para investigar o MEC tinha apenas o objetivo de repetir o espetáculo que foi a CPI do Covid. Que foi, além de tudo, foi um espetáculo de desrespeito com as pessoas. Não foi uma CPI, foi uma CPL, uma Comissão Parlamentar de Lacração, ou uma CPM, uma Comissão Parlamentar de Massacre a pessoas honestas, trabalhadores, inclusive mulheres que foram lá levar o seu conhecimento, a sua palavra, foram tratados de uma forma inimaginável por parlamentares, por representantes eleitos, por pessoas que todo dia desfraudam a bandeira do respeito aos direitos humanos, do respeito à diversidade, do respeito às mulheres. Quando eles têm uma chance, eles massacram essas pessoas na frente das câmeras de televisão para o Brasil inteiro assistir. Agora, eu fico aqui ainda, eu e muita gente, esperando a criação de uma CPI para investigar as denúncias, as novas denúncias, as graves denúncias do senhor Marcos Valério. Não é possível que isso passe em brancas nuvens. Há um preço muito alto a ser pago por uma nação que trata assuntos banais com seriedade extrema
e ignora assuntos dessa gravidade. Você, Fiuza, 2 minutos. Esse negócio de CPI pré-datada, isso é uma piada, gente. Isso não é possível. Você chega e diz que tem motivos para abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Isso precisa investigar, mas você vai investigar depois, um dia, depois da eleição. Isso é uma piada. Isso é uma criação histriônica, coreográfica desse Rodrigo Pacheco. Não é possível, isso não é sério. Não, vamos esperar passar a eleição para investigar. Como assim? Os delitos, supostos delitos não aconteceram agora? Então você diz para os suspeitos, olha, se vocês arrumem aí as suas malas, limpem suas gavetas, apaguem seus contatos, vão passear em outro país, em outro lugar, estou aqui supondo, né, os delitos. E aí a gente vai, depois da eleição, a gente vai investigar. Isso não faz nenhum sentido. Evidentemente que é o seguinte, qual é o recado? Tem que ter uma CPI do MEC, dá para usar na campanha eleitoral. Vai ter a CPI do MEC, então tem corrupção, deixa no ar, que a CPI da Covid não dá para usar, né? Porque nem o Covidão eles quiseram investigar. Agora, eu pergunto ao senador Rodrigo Pacheco o seguinte, se ele é este político novo, né? Este homem preocupado com a renovação, com a transparência, o que ele acha de ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, esnobarem um convite do Senado que ele preside para discutir as suas decisões, muitas decisões, inclusive, controversas, criticadas por eminentes juristas. Ele mesmo, Rodrigo Pacheco, antes de ser aprovado, ele mesmo teve um ato de embargar um convite desse. Então, qual é o critério do senhor Rodrigo Pacheco em relação a fatos que devem vir à tona, em relação à investigação de situações controversas? Envolvendo ministros do Supremo, não há, no entender do senador Rodrigo Pacheco, a necessidade da apuração. A sociedade acha que há, o Senado acha que há, ele preside. Só ele acha que não. Ele acha que uma CPI é importante, pré-datada para depois da eleição, mas que esclarecimentos do Supremo não são necessários. Os critérios de transparência do senador Rodrigo Pacheco são indevassáveis.